Olá, estou de volta com mais vídeo para o canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, concurso que é aguardado há muito tempo, uma vez que o último foi realizado em 2005, portanto já tem muito tempo. E falaremos neste vídeo como que você pode se preparar para este concurso, tendo em vista as matérias cobradas no último concurso e conteúdos de provas recentes da área de controle. Falaremos ainda sobre possíveis bancas a realizar este concurso e você já sairá daqui com o planejamento de estudos montado para este importante concurso que teve um aumento significativo em sua remuneração recentemente. Portanto, me acompanha até o final deste vídeo. São 118 vagas para auditor e técnico de controle externo e procurador do Ministério Público de Contas, do TCE Maranhão. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de finanças e controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanha até o final deste vídeo, porque esse é um importante concurso de Tribunal de Contas da região Nordeste e você precisa iniciar a sua preparação para esse concurso o quanto antes. Bom, temos aqui diversas provas da área de controle a acontecer no biênio de 2024 e 2026, entre eles os próprios órgãos de controle do Estado do Maranhão. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que teve comissão formada agora, o último foi realizado em 2005 pela Banca FCC, e também a Controladoria Geral do Estado do Maranhão, que tem comissão formada, o último foi realizado em 2013 pela Banca FGV. Então, temos aqui um órgão de controle interno do Estado do Maranhão e um órgão de controle externo do Estado do Maranhão, ambos concursos da área de controle e que têm grandes similaridades. Então, tudo que eu falar aqui em diante servirá para a sua preparação tanto de um quanto do outro, tá? A mesma coisa vale para você que possivelmente, encaminhará a sua preparação depois desses para o TCU e a CGU. Se é do seu interesse ficar no seu próprio estado, você vai ficar no seu estado do Maranhão. Se não, você tem interesse aqui em vir para Brasília, você tem a possibilidade de fazer o concurso do TCU e da CGU também. Tá? O concurso foi autorizado, recentemente publicado no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que o tribunal realizará o concurso público para recomposição do quadro funcional. Então, o Tribunal de Contas aprovou em sessão plenária realizada em 12 de junho de 2024, tá? Então, em junho deste ano, a realização de concurso público para o preenchimento de cargos vagos existentes no quadro funcional da instituição. Devem ser oferecidas vagas para os cargos de procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCE, auditor estadual de controle externo e técnico estadual de controle externo, tá? Mais à frente, trarei para vocês as atribuições e os requisitos exigidos para cada um desses cargos, bem como a tabela remuneratória de cada um desses cargos atualizada. Tá? Fase de encaminhamento do concurso a partir de então. Lívia, o que devemos esperar das próximas etapas do concurso? Nesse momento, temos então a formação da comissão organizadora, agora em setembro de 2024. Possivelmente teremos a definição de banca e elaboração do edital até o final deste ano, com possível publicação do edital até janeiro de 2025, aplicação das provas possivelmente em abril ou no primeiro semestre de 2025 de um modo geral, gabaritos e preliminares e definitivos também logo após a prova e resultado final e nomeações possivelmente no segundo semestre de 2025. Lembrando que essa linha do tempo trata-se de uma estimativa de datas a partir da formação da comissão que acabou de acontecer, tá? Se confirmar essas datas, teríamos algo em torno de 7 meses até a data da prova, a contar de agora, portanto, um tempo relativamente curto, mas que é possível você fazer já uma excelente preparação para estes concursos, lembrando que automaticamente você está se preparando tanto para o Tribunal de Contas do Estado, que é órgão de controle externo, quanto para a Controladoria Geral do Estado, que é órgão de controle interno, mas que os conteúdos são bastante semelhantes, assim como ocorre aqui em nível federal, CGU e Tribunal de Contas da União, CGU e TCU, tá? A previsão para este novo concurso de 118 vagas, lembrando, pessoal, esse concurso foi realizado em 2005, de lá para cá não tivemos um outro concurso do Tribunal de Contas e a demanda é muito grande, né? Temos aí uma série de servidores que acabaram, saindo do órgão, seja por assumir outras funções ou mesmo por aposentadoria, e a demanda realmente do órgão por novos servidores é muito grande. Tá? Então, para efeito da recomposição do quadro funcional do TCE, devem ser ofertadas 62 vagas
para o cargo de auditor estadual de controle externo, que é um cargo de nível superior, 55 vagas para técnico estadual de controle externo, que é nível médio, tá? Portanto, uma excelente oportunidade, é um órgão que prevê vagas tanto para nível superior quanto para nível médio, com um número significativo de vagas, tá? Uma remuneração, como veremos mais à frente, bastante atraente, considerando cargos de nível médio, e mais uma vaga para procurador do Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, que também é um cargo de nível superior. Cargos e atribuições. Então, o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas, ele é integrado pelos cargos que passam a denominar-se. Essa é a Lei 11.134, de 21 de outubro de 2019, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Maranhão, tá? Então, é uma lei relativamente nova, tá? Foi alterada relativamente recente e que já definiu realmente o cargo de técnico estadual de controle externo como cargo de nível médio. Então, excelente oportunidade, se você ainda tem o cargo de nível médio, de já se preparar para esse concurso. Como veremos mais adiante, é um cargo que tem excelente remuneração, estamos falando de um órgão de Tribunal de Contas, portanto, um órgão que tem uma qualidade de trabalho, de ambiente organizacional e de atribuição muito relevante mesmo. Então, faz muito sentido você já iniciar a sua preparação para esse concurso com afinco, tá? Para valer. Então, são cargos de auditor de estadual de controle externo, técnico estadual de controle externo e auxiliar de controle externo de nível fundamental, que é um cargo que está em extinção, inclusive não tem vagas previstas para ele. Então, nível médio e nível superior. Aqui temos as atribuições de cada um dos cargos, tá? É a atribuição do cargo de auditor estadual de controle externo, desempenho de todas as atividades de caráter técnico, logísticas e administrativas de nível superior relativas ao exercício de competências constitucionais e legais a cargo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Fazendo um paralelo aqui com o TCU e com a Constituição Federal, nós temos ali na CF 88 os artigos 70 a 75, que acaba descrevendo ali diversas competências e composição do Tribunal de Contas da União. Deveremos ter também, vocês deverão estudar na Constituição do Estado do Maranhão aqueles artigos que fazem paralelo aos artigos 70 a 75 da Constituição Federal de 88, que é onde temos ali as competências, então, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. São aquelas competências todas que você, enquanto auditor estadual de controle externo, exercerá no âmbito do TCE Maranhão, tá? Além disso, temos aqui o cargo de técnico estadual de controle externo, que tem como competência ali, na verdade, né, auxiliar o auditor estadual de controle externo no exercício de suas atribuições. Então, o técnico, ele auxilia o trabalho de auditoria realizado pelos auditores estaduais. Com relação à escolaridade, aí já falamos, né, sobre ser um curso, o nível superior exigido para o cargo de auditor e o nível médio para o cargo de técnico. Mas, Lívia, existe uma exigência de formação específica? A princípio, não. É o que temos aí, inclusive, com relação ao artigo 7º e 8º, que diz respeito ao ingresso dos servidores no TCE Maranhão, e que a lei que regulamenta a carreira, ela deixa de modo aberto, né, a graduação exigida no âmbito deste cargo, tá? O que é possível, conforme aqui a lei que regulamenta, e se for o caso, habilitação legal específica, conforme definido no edital do concurso. Então, a lei que regulamenta a carreira deixa aberto a possibilidade do órgão definir algumas habilitações legais específicas, mas a princípio é um cargo para qualquer nível superior. Então, independente da sua formação de nível superior, inclusive se você tem um tecnólogo que é reconhecido pelo MEC como formação de nível superior, você também tem a possibilidade de concorrer ao cargo, a essas 62 vagas de auditor estadual de controle externo do TCE Maranhão, tá? E para o cargo de nível médio, de técnico, já falamos que a exigência é a conclusão do ensino médio, tá? O concurso, ele deverá ser realizado mediante concurso público de provas ou de provas e títulos para o padrão inicial do respectivo cargo. Então, podem ser provas ou cobrado provas e títulos, em especial, se é cobrado títulos, é para o cargo de auditor, tá? Aqui nós temos a tabela remuneratória atualizada para o cargo de auditor estadual de controle externo, que é um cargo de nível superior, como falamos. Temos aqui os valores a partir de abril de 2022. Então, o servidor que ingressa agora, muito possivelmente esse valor deve estar em torno hoje, tá?
de 20.106 por aí, porque já temos aqui 2 anos e você vai entrar em 2025. Então, muito possivelmente, esse valor que está aí de 18.952 inicial, possivelmente já estará na casa aqui dos R$ 20.000, tá? Final de carreira aqui são 16 padrões, tá? Desde o Audi 1, o servidor entra aqui no Audi 1, no padrão Audi 1 e vai até o final da carreira no Audi 16. Hoje, final de carreira dos auditores é de 29.526. Obviamente que esse é o valor atual. Quando você chegar no seu final de carreira, esse valor possivelmente vai ser muito maior do que os R$ 29.000. Então, inicialmente, você deve entrar com o valor inicial de 20 mil bruto, tá? E com um final de carreira, muito possivelmente ultrapassando a casa dos R$ 30.000. Então, essa é a remuneração inicial para o cargo de auditor. Para o cargo de técnico, qual que é a remuneração? Gente, estamos falando de um cargo de nível médio que tem uma remuneração inicial entre 10 e 11 mil reais, com final de carreira hoje de mais de 16 mil reais. Então, é ou não é uma excelente oportunidade? Sem dúvida, é uma excelente oportunidade. Fica atento, né? Já me acompanha até o final deste vídeo que falaremos sobre as matérias que você deve estudar, qual edital você pode tomar como referência na preparação para esse concurso e quais são as principais matérias da área de controle para a banca FCC, que foi inclusive a banca que realizou o último concurso e que vem realizando também diversos concursos da área de controle nos últimos 10 anos, é também uma provável banca a pegar o novo concurso. Então, excelente remuneração, fica atento a esse concurso, já inicia a sua preparação o quanto antes. Quem se prepara para os cargos de auditor ou técnico, enfim, qualquer cargo da área de controle ou da área fiscal, que são grandes áreas de concurso público, deve saber que tem que se preparar com antecedência. Então, é muito importante, já havendo, né, essa movimentação do concurso, com comissão formada, o Tribunal de Contas já manifestando interesse e na realização de um novo concurso, é muito importante que você, desde já, inicie a sua preparação de forma planejada e organizada, de forma constante e regular, para que quando esse edital seja publicado, você ali só apare as arestas, revise, reforce o entendimento naquelas matérias que você precisa reforçar, para que você chegue na hora da prova bastante competitivo. Tá? Jornada de trabalho. Esse é um ponto interessante com relação a este concurso. No último edital, havia previsão de jornada de trabalho de 40 horas semanais. Todavia, né, no portal da transparência, analisando ali os dados de vários servidores, constatei que tanto para o cargo de auditor quanto para o cargo de técnico, temos aqui, tá, a carga horária semanal de 30 horas semanais. Então, em tese, ao que parece, na prática, o que ocorre são esses servidores atuando com 30 horas semanais. Então, novamente, estamos falando de um cargo de nível superior, na faixa dos R$ 19.000 ou R$ 20.000, se a gente acrescenta ali os benefícios, os auxílios, e o cargo de técnico entre R$ 10 e R$ 11.000, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias. Isso é algo, assim, realmente extraordinário. Então, faz, novamente, muito sentido você se preparar com afinco para este concurso, que, sem dúvida, será um grande concurso, um grande, importante concurso para você realmente mudar a sua vida a partir de 2025, tá? Remuneração líquida, aqui eu trago um exemplo de um servidor. Esse servidor foi admitido em 2010, tá? A data de admissão dele aqui, 10 de junho de 2010, portanto, não é um parâmetro muito significativo para vocês, porque esse servidor já tem mais de 10 anos de carreira. Mas hoje ele tem um valor bruto aqui, né? A remuneração bruta de R$ 25.400, aí tem aqui outras remunerações eventuais e o valor líquido após as deduções legais de R$ 24.154. Auxílio alimentação aqui de R$ 2.000, auxílio saúde de R$ 600, tá? E temos aqui o valor de diárias de R$ 6.000. Possivelmente esse servidor realizou alguma auditoria em algum município do estado, algum trabalho de auditoria e fiscalização, e ele recebeu esse valor de 6 mil. É importante que vocês saibam disso, né? Tanto o Tribunal de Contas quanto a CGU e mesmo os tribunais de contas do Estado e as controladorias gerais do Estado, eles têm um trabalho, né, muitas vezes de realizar viagens. Se a gente está falando do TCU e da CGU, viagens para entes subnacionais, que pode ser um estado ou um município no país como um todo. Mas se a gente está falando do TCE ou da CGE do Maranhão,
que são órgãos estaduais, muito possivelmente eles realizam, os servidores em trabalho de auditoria e fiscalização, realizam viagens para alguns municípios do estado para verificar a regular aplicação de um recurso público estadual que tenha sido repassado. Então, além da sua remuneração, o servidor que faz esse tipo de trabalho, fazendo essas viagens para alguns municípios do estado, também recebem esses valores aqui de diárias. Então, no caso aqui, esse servidor, nesse mês aqui referente a agosto de 2024, ele recebeu esse valor de R$6.000 de diária e teve aqui uma remuneração após as deduções de 24.000 líquidos, tá? Trata-se de um auditor estadual que novamente foi admitido aqui em 2010, portanto não é tanto parâmetro pra gente, porque esse servidor já foi admitido há muito tempo. Lembrando que esse concurso ele é muito antigo, é de 2005 e portanto ali na relação dos servidores, nós temos aqui a data de admissão bastante antiga, né? 2000, 2001, 2008, 2010, então não 1999, né? Então as remunerações desses servidores não é muito parâmetro para a gente. O importante é vocês terem em mente essas tabelas remuneratórias atualizadas. Então, inicial para o técnico de 10 a 11 mil reais e para o auditor entre 18 e 20 mil reais, fora os benefícios, os auxílios, como podemos ver aqui, tá? Auxílio alimentação de 2 mil reais, auxílio saúde de 600 reais. Gente, assim, é realmente uma remuneração para, assim, mudar de vida, né? Não só a vida, quanto a vida dos seus familiares, a vida da sua família mesmo, filhos, né? Marido, mulher, enfim, né? Faz muito sentido, ou mesmo você, enquanto pessoa individualmente, se você ainda é uma pessoa solteira, faz realmente muito sentido você iniciar uma preparação com bastante cuidado para este concurso, com bastante atenção, bastante organização, porque realmente é um concurso que valerá muito, muitíssimo a pena, tá? O último concurso, como eu falei, foi realizado em 2020 e 2005 pela banca FCC, foi a formação de nível superior reconhecido pelo MEC, então não houve exigência de formação específica, muito possivelmente no novo concurso também não haverá. Foram 17 vagas, mais cadastro de reserva e provas objetivas de conhecimentos específicos. Esse concurso ele teve uma singularidade, porque ele não teve, como temos normalmente a estrutura de prova, conhecimentos gerais e específicos. Então foi uma prova apenas, que eles chamaram de conhecimentos específicos, tá? Mas assim, se a gente coloca nos padrões de hoje, tá? São matérias que fazem parte tanto da parte dos conhecimentos gerais quanto da parte de conhecimentos específicos, como veremos. Foi um concurso que não trouxe prova discursiva. No novo concurso, muito possivelmente teremos a prova discursiva. Se você ainda não assistiu aqui no canal o vídeo Guia Definitivo da Área de Controle, assista, porque lá eu analiso 41 editais dos últimos 10 anos da área de controle realizados pelas bancas FCC, FGV, Sebrasp e VUNESP e verificamos que a grande maioria deles, 88% desses 41 editais analisados, os concursos trouxeram a etapa discursiva. Então, é praxe, é comum nas provas da área de controle, tanto tribunais de contas como controladorias, haver a etapa discursiva. Então, passados, quase 20 anos desde esse último concurso, agora é de se esperar que haja, sim, uma etapa discursiva, seja com questões discursivas, seja com pareceres técnicos, tá? Também que é uma possibilidade. Pedir licença aqui para beber uma água, porque estamos em setembro, mês de seca em Brasília e realmente a voz a gente falha quando a gente fica sem algum tempo falando sem beber água, desculpa. Então a prova ocorreu na cidade de São Luís, Maranhão, no dia 20 de novembro de 2005, no período da manhã, tá? Então foi só um período da manhã, conforme o edital de 2005, o regime jurídico de trabalho é o estatutário e a jornada de trabalho era naquele momento de 40 horas, mas novamente, lembrando, na análise de dados ali do portal da transparência do TCE Maranhão, vimos que todos os servidores praticam jornada de trabalho de 30 horas semanais. Com relação à estrutura da prova, então temos aqui, foram 100 questões, múltipla escolha, de conhecimentos específicos. Então vemos, não teve aquela divisão de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, mas em geral temos aí as matérias que nos concursos atuais compõem os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos, que são língua portuguesa, constitucional, administrativo e em geral essas matérias vêm nos conhecimentos gerais das provas, das demais provas da área de controle, tá? Aqui eu trouxe para vocês já
com uma proporção, né, das matérias que tiveram maior número de questões, para que a gente consiga identificar realmente aquelas matérias que tiveram um peso maior. E aqui é direito constitucional e direito administrativo, tá? Que foi um errinho aqui. Então, direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, que seria nada mais, nada menos que administração financeira e orçamentária e contabilidade pública. Essas 4 matérias, cada uma com 15 questões, então foram 4 matérias que representaram 70% total de pontos da prova. Tá? Além disso, tivemos as demais matérias que são usuais na área de controle, como controle externo, língua portuguesa, auditoria e administração pública. Contabilidade geral e direito previdenciário não são matérias usuais na área de controle, mas eu vou fazer uma observação com relação a elas, tá? Mas vejam que mesmo assim, eram matérias que tiveram uma representação aqui muito pequena no total de questões e de pontos da prova, né? A contabilidade geral e o direito previdenciário com 5 questões, o que realmente chama atenção é a auditoria com apenas 5 questões. Então, a auditoria governamental é uma matéria importante, mas que nesse concurso veio com apenas 5 questões. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês com relação às matérias de contabilidade geral e direito previdenciário. E daí tivemos concursos importantes recentemente, que são parâmetros para diversos outros concursos nos estados e nos municípios, que são os concursos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, e podemos até dizer do Tribunal de Contas do DF. E todos esses 3 grandes concursos da área de controle, CGU, TCU e TCDF, não trouxeram a matéria de contabilidade geral. Então, são concursos super recentes, de 2022 para cá, e que não trouxeram a matéria de contabilidade geral, embora houvessem trazido em editais anteriores. Então, é uma matéria, a contabilidade geral, que acaba perdendo um pouco de relevância em concursos recentes da área de controle. Então, por isso, lá na frente, quando eu montar o ciclo de estudos de vocês, o planejamento de vocês, eu vou deixar momentaneamente, sugerir que vocês deixem momentaneamente essa matéria de fora. Com relação ao direito previdenciário, foi uma novidade realmente esse concurso lá em 2005 ter trazido essa matéria, porque não é uma matéria usual da área de controle, mas é uma matéria que veio no concurso do TCDF agora recentemente em 2023. Tivemos aí de 2019 para cá diversas emendas constitucionais que acabaram, né, por conta da reforma da Previdência, alterando o texto da Constituição e diversas legislações relativas ao tema. Na área do direito previdenciário, é um tema importante, sim, não deixa de ser. E se já houve, naquele momento, em 2005, a previsão desse conteúdo, muito possivelmente é um conteúdo que tem possibilidade de vir. Lívia, você estudaria essa matéria nesse momento? Não. Eu acho que tem matérias muito mais importantes para vocês estudarem nesse momento, principalmente se vocês estão iniciando a preparação de vocês e ainda não têm um grande domínio nessas matérias daqui, tá? Lembrando que é direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro e contabilidade pública, das matérias mais importantes da área de controle. Como veremos aqui, eu vou fazer um paralelo com concursos correlatos, concursos recentes de tribunais de contas, para que vocês identifiquem como essas matérias elas também são significativas nos demais concursos recentes da área de controle. Além disso, tivemos ali o controle externo e a língua portuguesa, que é de praxe vir nos concursos da área de controle, tá? Então, foi um concurso público para provimento, na época, do cargo de analista de controle externo, hoje chamado auditor estadual de controle externo. Foi de prova apenas de conhecimentos específicos, com 5 questões objetivas de múltipla escolha. Aqui eu trago nesse quadro concursos correlatos da área de controle. Então, temos aqui concursos do TCU, 2022, realizado em 2022 pela Banca FGV, TCE Paraná, concurso super recente, realizado agora em agosto de 2024 pela Banca Sebrasp, TCM São Paulo, realizado em 2023 pela VUNESP, TCE Rio, realizado em 2025 pelo Sebrasp, e TCE Maranhão, realizado em 2005 pela FCC. Então, veja, embora, né, seja um edital bastante antigo, são quase 20 anos desde esse edital, nós temos realmente aqui um grupo de matérias que são aquelas matérias importantes da área de controle. Eu chamo de matérias, né, do núcleo duro da área de controle. Então, veja que, embora seja um edital antigo, ele está totalmente alinhado com os demais concursos de tribunais de contas realizados recentemente, inclusive com o concurso do edital do próprio Tribunal de Contas da União. Então, todos esses editais recentes aqui, principalmente, né,
TCE Paraná, TCU, que são editais ainda mais recentes, TCM São Paulo, são importantes, desculpa, são importantes referências para que vocês iniciem desde já a preparação para o TCE Maranhão. Então, novamente, com relação às disciplinas, temos aqui essas disciplinas como matérias importantes, são disciplinas importantes que deverão constar no planejamento de estudo de vocês, mas quando a gente fala em termos de tópicos do edital, tópicos que compõem cada uma dessas matérias, o interessante é você deixar de lado o edital do TCE Maranhão, ele é muito antigo, já está bastante defasado, tá? E olhar então para os conteúdos recentes destes editais sugeridos aqui, tá? Então são importantes editais que vocês podem tomar como referência e olhar então para o conteúdo programático dessas matérias aqui, pensando em estudar para o TCE Maranhão. Aí tivemos aqui, no caso do TCE Maranhão, a Contabilidade Geral e o Direito Previdenciário, que não veio em nenhum desses, mas, como eu falei, o Direito Previdenciário veio no concurso do TCDF, tá? Então, mesmo o último edital do TCE Maranhão tendo sido de 2005, as matérias cobradas são praticamente as mesmas comumente cobradas em todos os concursos recentes da área de controle. Mais à frente eu trago para vocês o mapa dos concursos previstos da área de controle e vocês verão, né, que com essa preparação para o TCE Maranhão, automaticamente você está se preparando para diversos concursos da área de controle e esse quadro deixa isso de forma bastante nítida. Né? Que todas essas matérias aí destacadas em verde são matérias que possivelmente você enfrentará em outras provas da área de controle, portanto faz muito sentido que vocês se preparem para essas matérias com bastante cuidado, com bastante atenção, porque em geral, inclusive as questões discursivas e a peça técnica também saem desses conteúdos aí, tá? Uma informação importante com relação à análise de informações que está um conteúdo análise de informações, ciências de dados, análise de dados, enfim, né, como queira dar o nome, mas é uma matéria que é uma tendência nos concursos recentes. Então, não veio aqui no TCE Paraná, mas veio no TCU, TCM São Paulo, TCE Rio de Janeiro, e é uma matéria que é realmente uma tendência nos concursos tanto da área fiscal quanto da área de controle. Então, vencidas essas matérias, faz sentido também você começar a incluir no seu planejamento de estudos a matéria de análise de informações, tá? Aqui analisando as principais bancas que realizaram concursos da área de controle recentemente. Então, são diversos concursos. Nesse quadro, 46 concursos. Aqui eu trago o concurso do TCE Maranhão, que é de 2005. Todos os demais são concursos dos últimos 10 anos, tá? De 2014 a 2024. Então, temos, inclusive aqui, editais, concursos com editais publicados, como é o caso da CGM Niterói, CEPLAG de Niterói, CGM Vitória, tá? Então, são concursos que estão ou com editais publicados ou foram realizados de 2014 para cá. Então, temos aqui que Sebrasp é uma banca que, historicamente, realizou e realiza diversos concursos da área de controle. Recentemente, a FGV tem ganhado destaque em pegar concursos da área de controle, então muitos concursos recentes foram realizados pela banca FGV, inclusive o próprio TCU e a CGU, tá? Concursos de referência na área de controle, por serem órgãos de nível federal. Então, tanto CGU quanto TCU foram realizados pela banca FGV em 2022, então desde 2022 para cá, a FGV pegou diversos concursos, então desde que, né, TCE Piauí, TCE Maranhão, aqui desde esse período aqui, e TCU e CGU, a FGV vem ganhando destaque em concursos da área de controle. A FCC também tem algum histórico em concursos da área de controle, como foi inclusive o próprio TCE Maranhão de 2005, é sim uma provável banca a realizar o próximo concurso, uma vez que realizou o último, né? Mas temos então essas duas bancas que elas têm realmente destaque em concursos da área de controle e temos aqui a banca VUNESP, que realiza diversos concursos no estado e no município de São Paulo. Tá? Diversos municípios ali do estado de São Paulo, inclusive para auditor de controle interno dos municípios, são realizados pela banca VUNESP. Concursos menores municipais em São Paulo, em geral, são realizados pela banca VUNESP. Então, temos aí no páreo forte para realizar o novo concurso do TCE Maranhão, a própria FCC, a FGV, que vem se destacando recentemente, e o Sebrasp, que historicamente realizou e realiza diversos concursos da área de controle.
Aqui temos as disciplinas mais cobradas pela Banca FCC no período de 2014 a 2024 para a área de gestão e controle. Temos aqui em destaque as matérias que estão presentes em 100% dos editais da área de controle, que são a AFO mais Direito Financeiro, Direito Administrativo mais Licitações e Contratos, Direito Constitucional, Controle Interno e Externo e Auditoria Governamental. Então, essas matérias que estão aqui destacadas são matérias presentes em todos os concursos da área de controle analisados no período de 2014 a 2024. Além disso, temos aquelas matérias que têm um destaque em termos de número de questões pela Banca FCC. Então, no período dos últimos 10 anos, a matéria de AFO e Direito Financeiro é a matéria AFO, se a gente fala de um modo geral, AFO englobando o direito financeiro, é a matéria com maior número de questões. Então, de todas as questões analisadas aqui da FCC dos últimos 10 anos, a AFO representou 20%. Então, em geral, realmente é uma matéria muito relevante e, como eu falei, é uma matéria relevante não só em número de questões objetivas, como também de ser objeto das questões discursivas da peça técnica, principalmente se a gente considera que a Lei de Responsabilidade Fiscal está dentro aqui da matéria de AFO. Além disso, temos o Direito Administrativo e Licitações de Contratos como a segunda matéria de destaque em questões pela banca, pelos concursos realizados pela Banca FCC, dos concursos realizados pela Banca FCC, em especial aqui destaque importante para o conteúdo de licitações e contratos. Hoje em dia, a nova Lei de Licitações e Contratos é 14133 de 2021, que já tem, inclusive, alterações recentes na norma de 2021 para cá. Então, é muito, muito importante, gente, vocês que estudam para a área de controle, é muito importante que vocês aprendam, né, de forma ágil, de forma segura e eficiente, estudar e dominar os conteúdos das principais legislações. No âmbito do direito administrativo, temos ali diversas legislações, como é o caso da própria Lei de Licitações e Contratos, mas temos também a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Processo Administrativo, a própria Lei do Regime Jurídico dos Servidores e diversas outras legislações, como a Lei de Acesso à Informação, LGPD, enfim, diversas normas que compõem ali o conteúdo do programático do direito administrativo e que vocês devem aprender a estudar de forma ágil e eficiente, porque elas caem, sim, muito na sua prova, tanto em termos de questões discursivas quanto em termos de questões objetivas. E no âmbito de AFO, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 4320, e o próprio texto constitucional na parte orçamentária, que é muito importante para vocês que estudam para a área de controle, é muito importante para nós, auditores de controle, por isso é importante que você faça uma preparação bastante eficiente, bastante qualificada dessas matérias aqui, tá? E na sequência temos aquelas outras matérias como língua portuguesa, administração geral e pública, direito constitucional, contabilidade pública, que tem realmente uma relevância grande em concursos da área de controle. E temos aqui as matérias do cálculo, né? Estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, que podem ou não vir nos editais da área de controle, seja a trinca completa, seja uma ou outra matéria, mas em termos de número de questões, elas não são expressivas, tá? Então, se você é da área da engenharia, por exemplo, beleza, é um diferencial para você. Mas se você não é e tem, né, um certo desconforto com relação a essas matérias, não se preocupa, continua a sua preparação de forma bastante atuante aqui nessas matérias, porque essas daqui, elas realmente não são decisivas para a sua aprovação no concurso, tá? E Lívia, o que estudar agora para a área de controle, pensando não só no concurso do TCE Maranhão, como no concurso da CGE Maranhão e quem sabe futuramente no TCU e na CGU. Aqui eu dividi as matérias para vocês em 3 grandes blocos, sendo que nós temos esse primeiro bloco aqui como aquelas matérias realmente que, além delas serem matérias maiores, elas terem um conteúdo programático maior, elas estão presentes na praticamente 100% dos editais da área de controle. Tá? Pedir licença aqui novamente para você beber água. Então, temos aqui a matéria de língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional, AFO/direito financeiro,
contabilidade pública e auditoria governamental. Então, dos editais da área de controle, essas são, em geral, as matérias maiores. Então, são matérias que vão demandar de você um pouco mais de tempo na sua preparação, mas que vencidas elas, as demais você faz em muito menos tempo. Então, se você está estudando para a área de controle, é importante que você domine desde já todas essas matérias aqui, tá? Então, montando um ciclo um ciclo de estudos neste momento, inicialmente, é importante que você já inclua essas matérias aqui. Na sequência, temos a matéria de controle externo, que é uma matéria, obviamente, muito significativa para os concursos da nossa área, mas que é uma matéria menor que você pode deixar para depois, uma vez que parte dela você estuda aqui no direito administrativo, no tópico controle da administração pública. Então, é uma matéria que você vai ter um contato inicial aqui no âmbito do direito administrativo e mesmo do direito constitucional, na parte que você estuda ali a CF 88, os artigos 70 e 75 da Constituição Federal, você também está estudando ali uma parte do que você verá depois no controle externo. Lembrando que no controle externo, quando você for estudar, você tem que estudar as normas específicas também do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, no controle externo, você vai estudar as atividades, né, as competências relativas aos órgãos de controle, em especial os tribunais de contas, fazendo paralelo ao contexto da Constituição Federal, mas também você precisa estudar os conteúdos da Constituição Estadual do Maranhão, nos artigos relativos ali às competências do Tribunal de Contas e do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado, que tem como sua atividade princípio a fiscalização e que é exercida com auxílio ali do Tribunal de Contas do Estado. Então, na matéria de controle externo, você vai ver tudo isso, você vai ver possivelmente a lei orgânica ou regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, então aí começa a ficar um pouco mais específico, tá? Além disso, as matérias de administração geral e pública, que são matérias que podem ou não vir, em geral, pelo menos a administração pública costuma vir. E a matéria de análise de informações, que embora não tenha vindo no último edital, mesmo porque ele é bastante antigo, é uma tendência nos concursos de auditoria, tá? Tanto auditor de controle quanto auditor fiscal. E por fim, temos aquelas matérias, a contabilidade geral, que é uma matéria que tem saído dos editais da área de controle, e raciocínio lógico, estatística, talvez até matemática financeira, que embora possam ou não vir, não são matérias decisivas, porque elas são, têm em geral um número menor de questões e elas não têm nenhum peso, nenhuma relevância nas suas questões discursivas. E eu trouxe aqui ainda para vocês a matéria de políticas públicas, que é uma matéria que vem ganhando relevância na área de controle recentemente. E aqui eu trago para vocês, né, algumas normas que vocês devem ficar atentos quando vocês estiverem estudando para essas matérias e as jurisprudências dos tribunais superiores, como o STF e o STJ. Então, jurisprudências e legislações. 14133, que é a nova legislação de contratos, LRF, a Lei de Improbidade Administrativa 8429, que foi super mexida em outubro de 2021, então é quase que uma lei nova, cai muito em prova, tá? A Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784, a LGPD, que é a Lei 13709, que é de 2018, também cai. Então, todas essas normas, vocês podem ter certeza que vão estar no edital de vocês. Assim como a 12527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Todas elas têm uma relevância muito elevada na sua prova da área de controle. Então, portanto, já anota aí que você precisa estudar. Aqui eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos para o TCE Maranhão, considerando que você está iniciando a sua preparação nesse momento. Por isso, temos aqui as matérias de língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional, AFO/direito financeiro, contabilidade pública e auditoria governamental, repetindo aqui de A a B, né? Girando esse ciclo, 6 dias na semana, você vai passar 3 vezes, né, por cada uma dessas matérias. Terminando uma dessas, você inclui na sequência essas daqui. Lívia, digamos que, né, você esteja na situação de que você já estudou muito bem língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, AFO, então você já tem um domínio nessas matérias. O que é que você faz? Você reduz a carga horária dessas matérias para que mantenha no seu ciclo de estudos, dada a relevância delas, fazendo revisão e questões, e vai incluindo ali à medida, né, que você conclui cada uma dessas matérias e dependendo aí da sua carga horária diária disponível, as demais matérias que compõem, em geral, os editais da área de controle.
Então, reduz essas daqui que você já tem um certo domínio, para que você não exclua do seu ciclo de estudos, dada a relevância delas, elas realmente são muito importantes, não dá para você iniciar a sua preparação e deixar elas de lado. Não tem como, gente, isso realmente é muito arriscado, porque são matérias muito importantes, tanto em termos de questões objetivas, quanto em termos de questões discursivas. Então, é importante que, ainda que você já tenha estudado elas, que você mantenha no seu ciclo, só revisando, fazendo questões, e aí vai incluindo as demais matérias. Lembrando que no seu estudo você deve levar em consideração a teoria, a leitura da Constituição Federal, das normas todas, tá? E do entendimento e do conhecimento das jurisprudências relativas às matérias do direito financeiro, do direito administrativo, do direito constitucional, porque concursos desse nível, em geral, tem a presença tem a cobrança de jurisprudências, tá? E para técnico nível, o que eu devo estudar para técnico? As matérias básicas, né? Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, AFO, o controle externo, porque são as normas relativas ao Tribunal de Contas, a administração geral e pública, né? Lembrando que para o cargo de técnico as normas também são importantes, como a LRF, em especial a 14133, que é a Lei de Licitações e Contratos. Então, o cargo de técnico é como se fosse um edital do auditor, sim, essas matérias talvez aqui acessórias, tá? Mas a administração geral e pública e controle externo se tornam relevantes no ciclo de estudos do cargo de técnico. Lembrando que na mentoria a gente tem aí essas matérias inteiras destacadas, né? Cada uma delas por métodos de estudo, de revisão e de exercícios, já com links para materiais de leituras obrigatórios que são utilizados pela banca na fonte, né? Como fonte de elaboração de questões, e também links para cadernos selecionados de cada um dos tópicos dessas matérias, tomando como referência editais recentes, para que vocês não tenham realmente, né, nenhum trabalho em organizar o estudo de vocês, já esteja ali com todas as metas bastante definidas, sabendo exatamente quando você vai concluir as matérias que estão no seu planejamento de estudos. Então, se você precisa, né, desse planejamento, dessa organização para acelerar a sua preparação para esse concurso, para que você chegue em dezembro deste ano já dominando aí as grandes matérias deste concurso, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7. Mais à frente eu vou deixar o contato, mas também está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link que você consegue falar com a Luísa, ela vai explicar sobre a mentoria e ela vai te enviar os links com os valores dos 3 períodos que você pode fazer, tá? Com relação ao mapa da área de controle, lembrando que, novamente, fazendo a preparação para o TCE Maranhão e CGE Maranhão, automaticamente você está se preparando para todos os demais concursos da área de controle que temos previstos, inclusive com relação ao Tribunal de Contas da União. Então, fica muito mais fácil a sua preparação para a área de controle quando você estuda essas matérias, que são as matérias-chave da área de controle, tá? Lembrando que, novamente, na preparação, na mentoria, você tem a possibilidade de fazer a sua preparação para as matérias da área de controle ou para um edital específico. Então, novamente, fica o convite para que você ingresse na mentoria, para que a gente consiga aí, até o final deste ano, até dezembro, realizar realmente um estudo bastante qualificado e eficiente das principais matérias. Eu falo com referência, utilizando como referência os alunos que já fazem parte da mentoria, lembrando que é um acompanhamento individualizado e eles, independentes ali da carga horária deles, seja de 2, 3 horas até 6 horas diárias, ali, dependendo da situação de cada um dos alunos, tá? Eles conseguem até o final deste ano vencer as principais matérias da área de controle, e é isso que eu desejo para você, para que você chegue, quando esse edital for publicado, você chegue já conseguindo tendo já um grande domínio das matérias, dos conteúdos, para que você fique ali só fechando algumas lacunas e estudando aquelas matérias que porventura venha depois no seu edital como uma novidade, tá? Mas as grandes matérias da área de controle você já tem, então, um bom domínio, tanto em termos de resolução de questões objetivas, como o treinamento das questões discursivas, debatendo comigo o tema das questões discursivas de cada um dos tópicos do edital, daquelas matérias que poderão vir a ser objeto das discursivas, tá? Então, você pode fazer aí como a Renatinha, aluna aprovada, aluna do plano de 32 semanas semanais, que aprovou agora no IPEA 2024, prova realizada em fevereiro, no TCE Goiás, também realizado agora este ano em março,
e a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, que inclusive é o mesmo cargo do meu, tá? Da CGU, Auditor Federal de Finanças e Controle, aprovada também agora em junho de 2024. Uma grande aluna, realmente fez uma preparação fantástica, uma preparação meteórica. Então, se você quiser fazer com uma Renatinha, você aponta o seu celular para o QR Code, vem fazer um acompanhamento completo para que você acelere a sua aprovação e chegue realmente até o final do ano, dominando grande parte das matérias deste concurso, para que quando o edital seja publicado, você já tenha um grande avanço em todo o conteúdo. Você pode escolher os planos de 8, 16 ou 32 semanas de acompanhamento. É um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente em que período que você vai concluir as matérias que vão estar no seu planejamento de estudos, considerando as matérias e considerando a sua carga horária diária de estudo, que ela é individual e ajustável. Tá? Eu desejo a vocês uma excelente preparação, que vocês realmente abracem a ideia de fazer esse concurso, de se preparar desde já para esse concurso, seja você, né, um aluno que vai estudar para o cargo de técnico ou para o cargo de auditor, mas que faça isso desde já de forma organizada, de forma planejada e estudando da forma mais eficiente possível, para que quando esse edital seja publicado, você já esteja no nível bastante avançado e tenha possibilidade, né, de concorrer a essa prova de forma competitiva e colocar o seu nome ali na lista de aprovados no número de vagas, tá bom? Desejo que faça excelente preparação para o concurso do TCE Maranhão e, novamente, lembrando que a sua preparação para o TCE Maranhão automaticamente te dará a possibilidade de fazer a prova da CGE Maranhão com bastante competitividade, tá? Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, CGE Maranhão, mesmíssima preparação, o que torna muito mais fácil, né, e muito mais provável a sua aprovação, possivelmente nos 2 cargos, nos 2 órgãos, para que você possa escolher. E depois, né, desejando levar a sua preparação para o concurso do Tribunal de Contas da União, que deve acontecer ali em 2025/2026, você tenha também condição de fazer uma excelente preparação para o concurso do TCU e mais à frente o concurso da CGU. São tantos concursos e eu acho que você vai aprovar em todos e é capaz que você tenha que escolher em qual órgão que você vai ficar, tá? Esses são os meus desejos sinceros para você, desejo aí e que estejam me assistindo, né, futuros colegas da área de controle, que sem dúvida é uma área muito, muito boa de se trabalhar, de excelente atribuição, excelente remuneração, que tem realmente uma atribuição muito, muito nobre, né? Eu falo que nós, auditores da área de controle, temos uma atribuição muito nobre, né? Desempenhamos um papel muito relevante na sociedade. Então, faz a sua preparação com bastante qualidade, porque você será, muito em breve, um servidor muito bem visto e bem quisto pela sociedade como um todo, porque, sem dúvida, você desempenhará um importante papel, tá bom? Fiquem com Deus, espero que aproveitem as análises, espero que façam parte da mentoria D7 de 7, para que a gente possa estudar junto e fazer essa excelente preparação para todos esses concursos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, beijinhos, tchau, tchau!